Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona videoaula, a disciplina de noções de projeto de estradas. Nós vamos tratar agora das características técnicas do projeto geométrico de rodovia, especificamente dos velocidade, veículo de projeto e as distâncias de visibilidade, tanto de parada como de ultrapassagem. E, por final, as tabelas dos parâmetros geométricos das rodovias, usados no projeto geométrico das rodovias. Primeiro, o que é a velocidade de projeto? É a velocidade diretriz que a gente usa, máxima, que pode ser desempenhada pelo veículo, com conforto e segurança, e que serve de referência para projetar limites de geometria da rodovia, como rádio de curva horizontal, declividade de curva vertical, comprimento de curva vertical, entre outros. Então, o que condiciona essa velocidade de projeto? É os custos construtivos, o relevo e a classe da rodovia. Em geral, quanto pior o relevo, mais acidentado, mais você quiser manter a velocidade alta, você vai ter custos mais elevados. Classes de rodovias melhores, como a classe 0, que são pistas duplicadas, vão requerer geometrias mais suaves, né, para velocidades mais altas. Então, isso também custa mais recurso, mas todos os dois são limitados pelo custo, né, a disponibilidade financeira para fazer a obra. Então, esses três conjuntos, que se complementam e às vezes podem ser conflitantes, eles vão determinar a velocidade de projeto, e uma vez determinada a velocidade de projeto, você condiciona uma série de parâmetros técnicos, tanto no alinhamento horizontal como vertical, seções transversais, como curvatura, superlargura, distância de visibilidade, né? Isso é visto em mais detalhe na disciplina de projetos geométricos de rodovias. Aqui é só para vocês terem uma noção. A velocidade de operação é diferente da de projeto. É a velocidade regulamentada para a via operar. Então, geralmente, a velocidade de operação ela é inferior à de projeto. Se você projetou a rodovia para 100 km por hora, mas tem um ponto de passagem de travessia de pedestre, você pode botar uma velocidade de operação de 40 km por hora para reduzir a velocidade. Tecnicamente, a rodovia suporta a velocidade de 100, mas por segurança do pedestre você pode reduzir para 40. Então, essa velocidade operacional ela se aplica aos estudos de capacidade de tráfego, a definição de geometrias de segurança, como eu falei, da faixa de pedestre, e a projetos de sinalização rodoviária, né, que ele vai dizer qual a velocidade regulamentada. Sobre os veículos de projeto, que nós vamos falar um pouco mais, que seriam os veículos padronizados, com dimensões ligeiramente superiores, né, aos veículos reais, e que abrangem um conjunto de características físicas e operacionais para agrupá-los. Então, como é que se escolhe o veículo de projeto? Depende da composição do tráfego. Geralmente você faz pesquisas de tráfego em campo para verificar o volume de veículo e a classe, né? Moto, carro de passeio, caminhão, carreta, semi-reboque, reboque. Vamos já ver essas várias categorias. E aí você tem, então, a escolha da velocidade de projeto, do veículo de projeto, que por sua vez condiciona uma série de parâmetros de geometria, como por exemplo a largura do veículo, né, a largura das pistas e dos acabamentos, tá? A distância entre eixos, que por sua vez vai condicionar o parâmetro de superelevação, né? A distância entre o eixo da frente e o eixo de trás vai amarrar a elevação lateral que você faz na pista em curva para evitar que o veículo saia pela tangente. O comprimento do veículo, que é uma característica do veículo de projeto, ele limita a capacidade da rodovia, limita a largura do canteiro central por causa do movimento de retorno e conversões, principalmente retorno, e a relação entre o peso bruto total e a potência do veículo de projeto, ela vai amarrar ou limitar as rampas máximas que você pode empregar para evitar congestionamentos e potenciais acidentes de trânsito, principalmente quando você tem veículos pesados trafegando, certo? Então, os veículos de projeto se dividem basicamente em 5 grupos. Os VP, que são os veículos leves de passeio, os caminhões e ônibus convencionais, que aí entra os caminhões baú, o tráfego urbano, e os ônibus
transporte coletivo, no transporte urbano. Os veículos tipo O, caminhões, que são caminhões e ônibus de longo curso, tá? Basicamente ônibus rodoviários. Os semi-reboques, que são os simbolizados pelo SR, e os reboques por RR. Tá? Então, quando a gente vem aqui para ver as dimensões, você tem aqui algumas informações específicas. Tá? A largura dos veículos aqui, por exemplo. O veículo de passeio, ó, ele vai ter 2,10 de largura, mas isso amplia à medida que o veículo vai aumentando, né? Do carro de passeio para os reboques, que são as carretas bitrem, vai para 2,60 de largura. Mas o que muda mesmo são os raios de GIF, que aumentam muito, né? Do carro de passeio para os carretas bitrem. E o comprimento dos veículos, que aumenta de 5,8 no carro de passeio para 20 metros ou mais nos reboques. Tá ok? Então vamos passar por cada um desses veículos de projeto. Né? Então, o primeiro é o veículo de passeio, que são os veículos utilitários leves, né? Automóveis, vans, picapes ou similares. Né? Esses veículos, eles têm as suas dimensões, aqui está definido em centímetros, tá certo? Então, o balanço dianteiro, 90 centímetros, 150 no traseiro, distância entre eixos 340. Isso aqui são 2,10 de largura, né? 2,10 metros. Então, esse veículo VP, esse aqui são as dimensões dele, tá? Em centímetros, tá bom? Essas linhas pontilhadas que vocês estão vendo é o percurso que vai ser executado a linha de dentro pelas rodas e a linha de fora pelos balanços dianteiro ou traseiro, seja por um giro de 90 graus, seja por um giro de 180 graus, tá? E aí você vê que tem um raio necessário para acomodar esse veículo. Esse raio mínimo para acomodar esse veículo, no caso de R1, é a acomodação do pneu dianteiro esquerdo fazendo a curva para a direita, a 90 graus. Agora, se a curva é de 180 graus, ou seja, um retorno, então o raio mínimo para acomodar a roda dianteira do lado direito, que é o R2, é 470 metros. E para acomodar o balanço traseiro, ou seja, essa pontazinha aqui, ó, fazer esse movimento, o balanço traseiro é 787 metros. Isso aqui é os gabaritos para você aplicar na construção, principalmente de retornos e também na construção de conversões à direita ou à esquerda, certo? Esses são os raios mínimos. Em geral, isso aqui já é amarrado no projeto lá no Civil 3D, quando você escolhe o veículo de projeto e os parâmetros definidos nas configurações iniciais do projeto. Então, continuando aqui a falar do veículo de passeio, certo? Ele basicamente vai ter essas dimensões aqui que a gente viu, ó. O entre-eixos 3,40, 1,50 no balanço dianteiro, 90 centímetros no esquerdo. E alguns ângulos de entrada e alturas mínimas, né, que podem variar de 10 a 20 para poder garantir que ele possa trafegar nas vias. Tá? Esse é o veículo de passeio. Não é o veículo mais usado no projeto de rodovias. Geralmente se usa mais esse aqui, que é o caminhões e ônibus rígido ou tipo O. Então os caminhões e ônibus representam os veículos, né, sem articulação, que abrange tanto os caminhões urbanos, chamados, vocês conhecem muito como caminhão-baú, e os ônibus de transporte coletivo, né, os ônibus tipo padrão. Esses veículos, tá, eles têm algumas dimensões também peculiares, 2,60 na largura, 9,10 no comprimento, 1,20 no balanço dianteiro, 1,80 no balanço traseiro e 6,10 no entre-eixos. E os seus raios para fazer os giros, né, mínimos varia. Na curva à direita ou espelhada à esquerda, o raio 1 da roda dianteira esquerda é 1.284 metros, tá? E se for no raio 2, isso desce para 870 e o raio máximo do R3, 1.340 metros. Isso para o retorno total, 180 graus. Lembrando que o R2 é o percurso da roda dianteira direita e o R3 é o percurso do balanço traseiro esquerdo. Tá? Lembrando, isso aqui é parametrizado, esses valorzinhos já vão dentro do Civil 3D na hora do projeto, que é só para você conhecer
que não é à toa que você tem que fazer a abertura das caixas de retorno, de conversões, das interseções um pouquinho mais largas, justamente para acomodar esse movimento de giro que requer mais espaçamento. Se você observar aqui, as larguras aumentam bastante em relação a andar em tangente. Agora vamos falar desse tipo de veículo, CO. Ele tem duas subcategorias, ele tem os ônibus e tem os caminhões. Observe que nenhum dos dois é articulado, tá? Não existe articulação, eles são rígidos entre eixos. Então, em termos de ônibus, né, você tem a subcategoria, que são os ônibus urbanos, esse aqui é um padrão, a função dele é transporte de passageiro a curtas e médias distâncias, e tem os caminhões rígidos. Então, esses são os tipos CO, por isso são assim chamados, né? C de caminhão e O de ônibus. Esse aqui faz o transporte de carga a curtas e médias distâncias. Observe que nenhum dos dois é articulado, certo? Essa é a grande diferença para o tipo que nós vamos ver em seguida. Falando especificamente só dos ônibus urbanos, que eles podem se subdividir em várias categorias, e aí entenda, ônibus urbanos não articulados, eles são os micro-ônibus, os mid-ônibus, os basic, ônibus básico e padrão. Tá? A diferença basicamente é a quantidade de passageiros e o peso. Então o mini-ônibus vai até 20 passageiros, 8 toneladas. O mini-ônibus, 30 passageiros, até 10 toneladas de peso. O mid-ônibus, até 40 passageiros, tá? 15 toneladas, 11 metros de comprimento e meio. Os ônibus do tipo básico, que são ônibus um pouco maior, 12 metros e 60, até 70 passageiros. E o padrão, que é o ônibus mais comum de se usar na maioria das cidades, 80 passageiros em torno de 14 metros. Então observe que os veículos não são articulados, né? Nenhum dos 5 é articulado, e eles são uma categoria dentro da categoria CO, que é a categoria dos ônibus, e a função deles é o transporte passageiro urbano, ok? E o que muda é a quantidade de passageiros e o peso e as dimensões do veículo. Agora falando do outro veículo que a gente considera aqui, que é os ônibus de longo curso. Representa quem, né? São os veículos de maior dimensão em geral, tirando os semi-reboques e os reboques, tá? E são ônibus para fazer o transporte intermunicipal. Exemplos nós temos que citar aqui das empresas Satélite Norte, Guanabara. Vamos já ver algumas imagens desses veículos. Então esses veículos, as dimensões médias deles são mostradas aqui, ó. Ele tem 2,60, que não está dando para você, mas ele tem 12,20 no comprimento, 2,10 no balanço dianteiro, 2,50 metros no balanço traseiro, 7,60 no entre-eixos, e os raios de giro deles são esses aqui, ó. Para a conversão à direita ou à esquerda espelhada, o raio de giro 1 para o percurso da roda dianteira esquerda é 1.280 metros, e o raio de giro 2 e 3, que o 2 é para a roda dianteira da direita e o 3 é para o balanço traseiro esquerdo, é 710 e 1.440 metros, né? Mais uma vez, isso aqui é só para você conferir que esses gabaritos são automatizados dentro do Civil 3D quando você projeta, seja as caixas dos retornos, que são essas larguras, seja as caixas das interseções, no caso das conversões. Por isso que as caixas de conversões são mais largas, né? As interseções são mais largas, né? Inclusive as esquinas são arredondadas, né? Para evitar justamente que os veículos subam na calçada, né? Essa é uma das funções desses gabaritos aqui, entendeu? No meio urbano isso é mais tolerável, mas no meio rodoviário não. Você tem que fazer essas curvaturas aqui bem certinha, com sobra para dentro, para evitar que o veículo suba calçada, canteiro central, ok? Mas isso é tudo automatizado a partir do momento que você escolhe o tipo de veículo e define as configurações padrões lá no Civil, que é o software do projeto de rodovia. A respeito dos veículos, né, do tipo ônibus rodoviário, certo? Ele tem basicamente o tipo que a gente chama, que é o ônibus de longo curso, que faz o transporte de pessoas por longa distância. E ele se subdivide, ó, em 3 grandes categorias, a HD, LD e DD, que é com relação ao nível de pavimentos. Ó. O HD é high deck, ou seja, é aquele ônibus que o piso é elevado, tanto motorista como passageiro. Você precisa subir uma escada para poder entrar. Ele foi produzido para você ter mais espaço de bagagem. Aí depois ele evoluiu para o low driver. O que é o low driver? Você tem
um espaço de passageiro em cima e embaixo você tem mala, tá? E aí você tem o motorista embaixo. Então você tem mais passageiro, tá? E mais espaço de bagagem, tá? Porque você ganha o espaço que o motorista tinha aqui em cima, ó, você ganhou com o passageiro. E tem a evolução dele, que é o DD, que é o Double Deck, que ele tem passageiros em cima, passageiros embaixo e uma redução no espaço de bagagem, e o motorista está embaixo, tá? Esse aqui é hoje um dos mais usados. Então são subdivisões da categoria ônibus de longo curso, que é o veículo tipo O. Geralmente o projeto de rodovias considera esses tipos de veículo aqui, o veículo tipo O, principalmente quando são rodovias que tem muito fluxo de tráfego, tá? Eu usaria o CO quando o fluxo é baixo. Agora, quando se usaria veículo tipo SR, que nós vamos mostrar, ou RE? Seria no caso de rodovias onde tem um fluxo muito grande de carretas, né, de veículos de transporte de carga, que é o caso das rodovias que dão conexão com portos, por exemplo. Tá? No caso, no Ceará tem o Porto do Pecém, São Gonçalo do Amarante, e lá você tem uma rodovia específica para ligar ele à BR-222. Certo? Essa rodovia foi projetada para veículos do tipo SR, né? Que SR são os veículos semi-reboque, veículos articulados, que tem uma unidade tratora e tem um semi-reboque. Então tá aqui, ó, você tem a unidade tratora, tem o semi-reboque atrás, tem as distâncias aqui especificadas, 2,60 na largura, distância total 16,80 metros, entre eixos maior 15,20 metros, aí entre eixo menor 4,90, na unidade tratora, 7,90 no semi-reboque, mais os balanços. E aqui você tem os mesmos raios de giro, seja o R1, o raio de giro para a roda dianteira esquerda, seja o R2 e o R3, isso, a primeira o R1 para conversões à direita, 90 graus, ou esquerda espalhada 90 graus, espelhada, aliás, e R2 e R3 são as distâncias de raios mínimos para encaixar a roda dianteira direita do veículo e o balanço traseiro esquerdo, né? Então isso cria, veja que quando a gente compara com o VP, ó, as áreas necessárias para, seja para a curva de 90 graus ou para o retorno de 180, elas aumentam muito, né? Essas áreas aqui entre os pontilhados. Esses gabaritos, mais uma vez, eles são necessários para evitar que o veículo suba canteiros centrais ou calçadas, tá? Isso no meio de rodovias é extremamente importante de ser considerado. Mas é uma coisa que você automaticamente considera quando você escolhe o veículo tipo e você escolhe essas especificações técnicas aqui das suas dimensões, conforme o órgão regulador, que no caso do federal é o DENIT, tá? E aí, falando dos semi-reboques, tá? Nós temos aqui duas estruturas que se encaixam, que seria esse de transporte de carga e de transporte de passageiro. Os dois são articulados, eles têm uma unidade tratora e rebocam uma outra unidade, por isso são chamados de semi-reboques. Então, aqui um faz o transporte de carga média e longa distância e o outro faz o transporte urbano de passageiro, né, de grandes volumes de passageiro, certo? Então, é sempre uma unidade tratora e uma unidade rebocada, certo? Por isso que é chamado semi-reboque, ok? Quando você entra em subcategorias para falar só dos semi-reboques e fazer um transporte de carga, eles ainda têm umas subdivisões, ó. Você tem os semi-reboques do tipo carreta 2 eixos, que é a unidade de reboque é menor, menos tonelada, ó, 33. Você tem só 2 eixos aqui. E você tem o carreta 3 eixos, que é 3 eixos aqui na unidade de reboque. Mas os dois, ó, tem uma unidade de tração, que é o cavalo mecânico, que é muito conhecido, a unidade tratora, que ela desacopla desse reboque, entendeu? O reboque pode ser desacoplado da unidade tratora, tanto aqui como aqui. Então, essas fixadoras aqui, ó, são justamente para você posicioná-las no chão. Ela também tem uma retrátil aqui e tirar a unidade tratora e deixar só o reboque lá, tá? Por isso, é muito importante você diferenciar a semi-reboque da outra que a gente vai ver agora, que é a reboque. Tá? Observe que existe uma diferença. Ó. No caso da categoria ainda dentro das semi-reboques, para os ônibus, você tem dois tipos dentro do semi-reboque, os articulados e os biarticulados.
Enquanto que o articulado tem só uma articulação e ele tem uma quantidade de passageiros transportados até 100 passageiros, o biarticulado tem duas articulações e pode transportar até pelo menos 160 passageiros, né? E as dimensões aumentam muito, né? Aqui ele vai de 18 metros para 60 metros no biarticulado. Ambos foram criados na lógica de transporte de passageiros de massa em corredores de tráfego, tá? Como aqui em Teresina, por exemplo, recentemente você tem o lançamento do sistema Integra, tem os corredores de tráfego. Então a ideia era, nesses corredores, rodar esses veículos, pelo menos os articulados, né? Transportar 100 passageiros por veículo, aumentando significativamente a capacidade de transporte, né, do sistema de transporte da cidade, tá? Ainda falando agora dos veículos de projeto, o último veículo de projeto é o veículo tipo reboque, que são as unidades tratoras são chamadas reboques, e são veículos articulados, né, que tem uma unidade tratora e ela reboca uma outra unidade, tá? Então ela tem os mesmos raios de giro que a gente conversou, certo? Variando conforme o ângulo de giro, ó, 30, 60, 90, 120, até 180 graus. E aqui são os raios internos, externos e livre. São esses raios aqui, ó, esses três, para essas três situações. E as dimensões mínimas dele, ó, 2,60 da largura, ele tem 19,80 no comprimento, entre eixos varia, né? 5 mais de 5 metros na unidade tratora, reboque, semi-reboque, e na unidade reboque, 6 e 5 centímetros, né? 90 centímetros aqui no balanço, 60 centímetros no balanço traseiro. Então, a grande diferença desse cara para o reboque é porque ele tem aqui o semi-reboquezinho e tem um reboque atrás, ó, com uma articulação. Tá? A gente vai ver aqui, a gente olha para a figura, ó. Ele tem o caminhão, que pode ser articulado ou não aqui, né? E a unidade de reboque atrás, ó. Tá? Então ele não é um semi-reboque, tá? E aí observe a diferença agora quando a gente comparar lá com os semi-reboques. O semi-reboque você tinha os cavalos mecânicos e o reboquezinho aqui atrás, né? Que funcionava como semi-reboque. Aqui não. Aqui você realmente tem, ó, um reboque, tá? Anexado a um semi-reboque e a unidade de tração. E os nomes mais comuns deles são, ó, carreta trucada com cavalo mecânico, né? Então aqui é o cavalo mecânico, o semi-reboque e o reboque. Aí o bitrem é a unidade tratora, o reboque e o semi-reboque. O que vai mudando? Vai mudando a quantidade de eixos. Ó. Aqui você tem 2, aqui você tem 3, tá? Aqui você já aumenta a quantidade de eixos dos reboques para 9 eixos, né? Então aqui você tem a mesma unidade tratora, só que agora a quantidade de rodas aumenta. Veja que aqui você tem 2 eixos para o reboque e 2 para o 2 para o semi-reboque, 2 para o reboque. Aqui você tem 2 no semi-reboque e 4 no reboque. Tá? Esse aqui é o rodotrem. Né? O que é que muda desses aqui? É a quantidade de carga transportada, né? Aliás, a massa. Né? Esses aqui, de baixo, os rodotrens, são para tráfego mais pesado. Já as carretas articuladas são tráfegos relativamente mais leves. Agora vamos falar, terminamos de falar dos veículos de projeto, vamos falar das distâncias de visibilidade, certo? A distância de visibilidade tem duas. A primeira é a distância de parada, que é a distância necessária para um veículo parar vendo um obstáculo fixo. Tá? E essa distância é dividida em duas, a percepção e reação D1 e a frenagem D2. Nessa primeira, o veículo desenvolve velocidade constante, porque o motorista não pisou no freio. Na segunda, ele começa aqui com a velocidade que ele estava e tem que zerar antes de chegar no obstáculo. Isso é calculado como? Usando essas fórmulas simplificadas aqui, ó. Depende da velocidade do veículo, o tempo de reação e percepção do motorista, no caso de D1. E no caso de D2, a velocidade do veículo, a força da gravidade, o fator de atrito pavimento e a inclinação da rampa. Que é ainda mais simplificado, cálculo de DP usando essa fórmula aqui. Isso aqui a gente nem precisa calcular na prática, porque lá no projeto você já tem essas coisas especificadas conforme a velocidade. O próprio software calcula isso para você. Tá bom? A distância de visibilidade de parada é útil, pessoal, quando a gente vai projetar o alinhamento vertical, principalmente o comprimento das curvas verticais. Saber o comprimento mínimo aqui, ó, D1 e D2, para caso numa curva de subida côncava, né, você vê um obstáculo fixo na curva e você conseguir parar sem bater nesse obstáculo.
O fator de atrito que entra no cálculo daquela distância, ele muda de acordo com o pavimento. Para a mesma velocidade de 80, ó, se o pavimento tiver molhado, o fator de atrito cai de 0,58 para 0,3, o que é razoável, né? O pavimento molhado tem menos poder de atrito e requer mais distância de frenagem. Tá? Mas, além de usar o gráfico, você pode obter o fator de atrito a partir da velocidade diretriz de projeto. A velocidade for 100 km por hora, 0,30. Observe que quando a velocidade vai aumentando, o fator de atrito vai diminuindo, porque a aderência do veículo também vai diminuindo, né? À medida que a velocidade vai aumentando, exigindo mais distância de frenagem. Agora, a distância de visibilidade de ultrapassagem, né? O que é isso? É a distância necessária para um veículo chegar, visualizar um veículo mais lento e fazer todo o processo de passar o veículo, se aproximar lateralmente dele, caminhar, andar junto com ele, depois trafegar no momento seguinte e sair à frente desse veículo, considerando que tem um veículo vindo na contramão. Isso aqui é útil para quê? Para os projetos de sinalização horizontal, para você delimitar aquelas faixas amarelas de vias de pista simples com duas faixas, onde você tem que dizer quando é que a faixa é contínua ou seccionada, né? Porque na seccionada pode ultrapassar e na contínua não. E essa distância, pessoal, esse movimento de ultrapassagem, ele é dividido em 4 fatias. A primeira, D1, é a distância de aproximação. A D2 é a distância de começar a manobra, emparelhar com o veículo, passar dele e voltar com segurança para a sua faixa, né? Veja que você entrou na faixa de contramão. A D3 é uma folga entre o veículo que vinha na contramão e você, que entrou, que fez a ultrapassagem. E a D4 é a distância que o veículo na contramão trafegou enquanto você estava no processo de fazer D2, né? Manobrar para sair na frente do veículo mais lento. E aí, DU, que é a distância de ultrapassagem, é a soma de D1, D2, D3 e D4. Como calcular isso? Bem, cada um deles tem uma fórmulazinha que os calcula, dependendo do tempo de percepção, tempo de manobra, depende da velocidade do veículo que está sendo ultrapassado, depende da aceleração do veículo que quer ultrapassar, depende da diferença de velocidade entre os veículos, né? Aí se calcula o D1. O D2, que é a distância onde ele fica ultrapassando o outro veículo, depende basicamente da velocidade média do veículo que está ultrapassando e do tempo necessário para fazer o processo. A D3 é uma distância de folga, geralmente assumida como um valor entre 30 e 90 metros, de acordo com a velocidade de ultrapassagem projetada. E a D4 é assumida como um 2/3 de D2. Então, na prática, você vê que você calcula D1 e D2 e as outras duas são definidas por consequência. E aí, essa distância de visibilidade de ultrapassagem, pessoal, ela pode ser obtida também numa tabela, ao invés de fazer o cálculo, dependendo do grupo de velocidade. Se a sua velocidade for até 60 km por hora, ela fica em torno de 315 metros. Mas se você for 110 km por hora de velocidade diretriz, isso sobe para 725 metros de comprimento. Ok? E aí ele tem aqui o detalhamento de cada um dos parâmetros calculados para determinar a distância de visibilidade, a distância de ultrapassagem. Certo? Mas o importante é saber que se aumenta a velocidade diretriz, logicamente aumentará a necessidade de distância de visibilidade de ultrapassagem. Isso implica que você vai ter que colocar mais retas para poder inserir as faixas seccionais e permitir a ultrapassagem. Por isso que é importante no alinhamento horizontal, entre curvas, colocar linhas retas e planas, tá? Na medida que o relevo permitir, é claro. E aqui eles foram parâmetros definidos pela ASTO, e aqui para finalizar, pessoal, eu trouxe para ilustrar para vocês uma série de parâmetros, que vocês vão ver que tem a ver com calma, mas são parâmetros empregados no projeto geométrico de rodovia, como a distância de visibilidade de parada, a distância de visibilidade de ultrapassagem, raio mínimo de curvas horizontais, rampas máximas, comprimentos CAS para curvas verticais, larguras máximas de acostamento, de faixa de tráfego, gabaritos mínimos verticais para passagem de viadutos. E isso daqui, todos esses parâmetros, né, está aqui a unidade deles e está aqui o valor recomendado para eles, conforme a classe da rodovia, da 0, 1, 2, 3 e 4, A e B. Lembrando que a classe 0 é uma rodovia tipo João 23, pista dupla com canteiro central, e uma classe 4 é uma rodovia de pista simples, uma API que vai para uma cidadezinha do interior que não tem nem acostamento, tá? Então, aqui embaixo você vê que em cada classe você subdivide por tipo de terreno, ó.
plano, ondulado e montanhoso. É classe 1, plano, ondulado e montanhoso. E observe que, à medida que o terreno vai piorando, o parâmetro vai ficando mais severo. Por exemplo, a velocidade diretriz no plano classe 0 é 120, que você pode assumir. Mas, se for montanhoso, o máximo é 80. Se você vier, por exemplo, aqui, rampas máximas, classe 1, terreno plano, adota até 3% de rampa, na subida ou na descida. Se for montanhoso, tá, a rampa máxima é 6%, certo? Que é o máximo que se admite. Então, aí, essa ideia dessa tabela, ela lhe dá uma visão geral dos parâmetros mínimos e máximos, tá? Que ele vai dizer aqui, ó, mínimo ou máximo, mínimo desejável, mínimo absoluto, que você deve adotar no projeto. Mas, mais uma vez, esses parâmetros são definidos na hora que você está na configuração, lá no Civil 3D. Você pode já definir os parâmetros mínimos e máximos para o projeto, e aí você não precisaria se preocupar na fazer essa checagem. Em geral, as pessoas usam o padrão que está lá, que é do DENIT americano, e depois checam via essa tabela. Por isso que eu estou mostrando essa tabelinha para vocês, ou a tabela de projeto da empresa que vai fazer. Bem, pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês sobre características e veículos de projetos e parâmetros, cálculo de distância visual de ultrapassagem. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula bem extensa, porque tem que reunir muita coisa para a gente encerrar o assunto, certo? Deem um feedback para nós, se vocês gostaram ou não, e se inscrevam no canal se vocês acharem interessante, para a gente conseguir fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Obrigado pela atenção e vamos partir para os exercícios agora.